galera, beleza? Daniel Giovanni na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. A gente faz um versículo da Bíblia muito forte para vocês, né? No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. É assim, ó, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como também eles costumavam fazer. O que isso significa, galera? Que mesmo no decreto que fizeram de não poder adorar a Deus, Daniel estava ali firme. Daniel estava em oração, Daniel estava em jejum, né? Daniel não abandonou sua fé, não traiu a aliança que ele tinha com Deus por coisas mundanas, né? E aí nos dias de hoje, tem muitos que abandonam as coisas de Deus para querer fazer as coisas do mundo, né? Tem muitos que não conseguem se voltar para Deus. Por quê? Porque é um mal que, né, tá impedindo. E a pessoa tem que ter vontade também, a pessoa tem que ter força de se voltar para Deus, né? E aqui na explicação da Bíblia diz assim, ó, você põe de joelhos, né? Daniel não perdeu o seu foco, nem mudou o seu hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia. Olha só que interessante, galera. Ele fala com Deus 3 vezes ao dia, não era uma não, era 3 vezes. Eu tenho certeza que era de manhã, tarde e à noite, né? E aqui diz assim, ó, tudo que o diabo mais deseja é interromper essa ligação com o Altíssimo, né? O diabo sempre deseja, galera, interromper essa ligação com o Altíssimo, né? O diabo sempre ele quer interromper a nossa ligação com Deus, né? A nossa busca com Deus, a nossa aliança com Deus. O diabo quer interromper com as coisas carnais, com as coisas mundanas, as coisas sujas desse mundo, né? Mas você não pode se render ao diabo, não. Você tem que ficar firme, você tem que procurar sempre estar em oração, sempre buscando a Deus, sempre vendo essa palavra que é o nosso GPS, né? E é isso daí. E vamos com toda a força, galera. Vamos, né, buscar mais a Deus, porque só Deus nos traz a luz e a direção sempre. E aqui diz assim, ó, coração cautivo. Por isso faz uso de inúmeros recursos para nos distrair e roubar nossa atenção, né? O diabo tem suas estratégias para tentar roubar nossa atenção, né? Mas nós não podemos nos render para isso, né? Nós não podemos ligar para as coisas do mundo, né? Nós temos que ficar mais próximo de Deus do que dessas coisas, né? Porque essas coisas aqui é passageira, tudo passa, mas Deus não. Deus é eterno, né? E aqui diz assim, ó, e o nosso tempo com as situações que não trarão nenhum benefício, né? Todas essas coisas que tem no mundo aqui não trazem nenhum benefício para nós, né? Nada disso nos dá benefício. E aqui, ó, só para finalizar, diz assim, ó, prático para a nossa vida. Mesmo diante da ameaça iminente, Daniel não temeu, pelo contrário, priorizou seu relacionamento com o Senhor. Por isso foi livre, protegido e honrado, né? Jesus protegeu Daniel naquela cova dos leões. Deus calou a boca daqueles leões para não, como pode dizer, para não matar Daniel, né? Porque Daniel sempre era temente a Deus, Daniel era justo, Daniel era com Deus, né? Ele tinha uma aliança forte com Deus. E Deus não deixa os justos desamparar, né? Deus nunca deixa os seus justos desamparados. Deus está sempre ali no controle, né? E o Senhor, por isso, foi livre, protegido e honrado. Manter uma comunhão com Deus por meio da oração, da aventura e da meditação da sua palavra nos fará fortes diante de qualquer ameaça do mal, né? Se você sempre ter uma comunhão com Deus em oração e leitura da meditação da sua palavra, nos fará forte, né, galera? Se você tiver o hábito de orar, de ler a Bíblia, nos fará forte contra, como que pode dizer, contra a ameaça do mal, né? E aqui na explicação da minha folha diz assim, ó, Daniel não teve medo de homens, não trocou sua fé por medo de punição, preferiu a cova dos leões do que trair aliança com Deus. Daniel preferiu ser levado, ser jogado naquela cova dos leões do que trair sua aliança com Deus. Daniel podia morrer naquela hora que ele estava salvo, né? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Invejosos se enganaram o rei, né? Invejosos conseguiram enganar o rei daquela época, né? Porque Daniel era, como pode dizer, não sei, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam nos comentários. Não sei se eu não me engano, acho que Daniel era amigo do rei, alguma coisa assim, né? E sempre tinha aqueles invejosos, que nem nos dias de hoje, né? Sempre tem aqueles invejosos para criticar, né? Sempre tem aqueles invejosos para tentar derrubar nós da fé, mas isso não pode nos abalar, nada pode nos abalar nesse mundo. Nós só temos que ser temente a Deus, sempre estar ali com Deus, né? E aqui diz assim, ó, invejosos enganaram o rei, o rei. Daniel orou e foi acusado. Né? Daniel estava orando e mesmo assim foi acusado, né? Nos dias de hoje, diz assim, ó, permaneça fiel a Deus, mesmo quando todos estão contra você, né? O que significa, galera? Que nós temos que permanecer, né, fiel a Deus, né?
mesmo que todas as pessoas estejam contra você, mesmo se familiares, amigos, colegas, né, estejam contra você, não sejam da mesma fé, permaneça firme, porque Deus faz justiça, né? Deus não deixa da maneira que acontece, né? Deus não deixa da mesma maneira. Sempre seja justo, né? E também sempre permaneça fiel com Deus. Nunca deixe sua fé de lado por querer agradar pessoas, querer agradar amigos, nunca. Sempre tenha sua aliança firmemente com Deus e sempre seja fiel. Mais uma coisa, né? Invejosa citado para Daniel, né? Daniel continuou persistindo na sua fé, Daniel continuou orando, jejuando, né? Por isso que Deus virou daquela cova dos leões, né? Deus fez os leões obedecer a ele, né? Os leões obedeceram a Deus. E por isso que ele foi livre, né? E galera, foi isso daí. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todos os novos. Rumo a 200 inscritos, amanhã eu tô aí. É isso daí, fui!